Minha ideia é a seguinte, ó, eu não tenho, eu falo muito e eu tenho pouco tempo, então, se vocês tiverem dúvidas, eu não tô vendo mais o chat, mas os guris, por favor, me interrompam aí pra gente tentar ajudar a galera o máximo que der. Ah, e eu quero ver se eu consigo mostrar uma demo hoje. Eu já deixei, eu passei a madrugada sem dormir fazendo essa demo, então, no mínimo tem que funcionar. Não precisa nem gostar, mas se funcionar, já tô no lucro, tá? Vamos dar. Então, desculpa, eu sei que o evento é em português, mas eu queria os slides todos em inglês, porque meu time fala inglês e eu queria que desse uma olhada lá. E aí, se eu ficar explicando cada coisa que eu escrevo em português e em inglês para eles, era mais fácil eu botar tudo em inglês uma vez. Mas não se preocupe que eu vou falar direitinho. Então, eu sou o Sebastião e a minha esposa conseguiu fazer dar um sorrisinho para tirar uma foto maneira. Então, tô aí, né, fazendo graça. Eu trabalho na Hungris. Eu tenho um nome, o meu cargo muito fancy, que eu sou um Senior Postgres Engineer. E eu sou um dos mantenedores do Stackers, e é por isso que o Comex estava pegando no meu pé, porque o Stackers é basicamente um operador de Kubernetes para Postgres, aonde tu vai botar o banco rodar no container, e a gente tem casos em produção lindamente. Eu não sei se eu posso falar deles, mas eles existem. Existem bases consideravelmente grandes já. Então tem vários pepinos para reclamar e várias coisas legais para comentar. Então, disso. Mas eu não sei se eu não consigo ver o chat, mas eu vou tentar enrolar um pouco assim até a galera ver a pergunta. E queria que todo mundo indagasse um pouquinho para o que são os testes, né? E até o GIFzinho aí tá zoando a galera que vocês provavelmente estão errados, mas a gente tem que lembrar que testes são programas não testados que testam seus programas, né? Isso não quer dizer que na prática eles são feitos na mesma linguagem de programação, não importa como eles são feitos, mas eles são basicamente um software que a função dele é testar alguma coisa, né? E eu gosto de ver os testes como se fosse um contrato. Então, os testes vão garantir que a minha aplicação, que o meu container, que o meu software vai fazer o que ele deve fazer, ou é exatamente o contrário, garantir que ele não pode ter tal comportamento, garantir que ele não pode fazer tal coisa, né? Então, essa pegada é importante porque te dá um pouco de garantia do que você está entregando. Então, eu vou dar um exemplo da vida real aqui. Eu trabalho com Stackers, eu sou um dos mantenedores, e aí onde eu trabalho mais é na parte de back-end. Então, eu buildei a maioria das imagens, estou criando vários sistemas para buildar as imagens. A demo de hoje também é baseada nesse sistema que eu estou trabalhando. E é muito cansativo tu fazer a mesma prova várias vezes, é muito lento. Então, eu tive que buscar meios de conseguir, por exemplo, buildar uma imagem que tem o Postgres em 5 versões. Eu buildar uma imagem que tem o Postgres em 10 versões. E eu tenho que garantir que todas as 10 versões estão fazendo o que ele devia fazer. E também garantir que ela não podia fazer uns comportamentos que a gente, como time do Stack, assistiu que não podia fazer. Então, os dois lados contam e os testes são uma maneira de conseguir fazer isso com automação e também com pouco esforço, porque uma vez que eu consiga colocar isso no processo de build, teste e, e no pipeline, por exemplo, eu consigo resolver metade dos problemas que eu tenho quando eu refatoro o código e garanto que dá problema. Então, uma coisa importante que eu acho que tem que ficar claro, para a gente não cair no dilema do ovo e da galinha, se tu está criando uma ferramenta para testar coisas, talvez a ferramenta em si, tipo, eu vou criar só uma biblioteca na internet, sim, ela deveria ter testes, mas se tu tá querendo um script que testa coisas, esse script não necessariamente vai precisar de testes. O importante é, tipo assim, testar o produto final que tu vai entregar, não focar muito em, mas eu criei uma biblioteca, daí a biblioteca vai ser pública, tu não vai usar, ok, essa é a exceção, mas de via de regra tenta fazer o contrário. Não foca em testar teus testes, que aí tu perde tempo com uma coisa que não vai entregar nada. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve estar fazendo. Tipo, tá, mas por que eu vou fazer isso? É muito mais fácil lá fazer. Porque eu acho que no nosso ciclo de desenvolvimento de software, a gente tem o costume de ir mudando as coisas ao longo do tempo. Nada é estático, nada é gravado na pedra. E exatamente por não ser estático, às vezes a gente muda uma coisa que não tem o menor valor, que ela não é significante, que a gente olha que é só uma besteira, e quando a gente coloca em produção, a gente quebra outras coisas que não tem nada a ver. Então, se a gente tem alguma coisa que nos dá essa garantia de que eu não estou quebrando mais coisas do que eu deveria, eu consigo ter um pouco mais de segurança do que eu estou entregando. Então, acho que a proposta toda de a motivação para escrever testes é segurança, se sentir bem, é ficar confortável com o que está fazendo. Eu trouxe o único slide que eu tenho de TDD é esse aqui, mas ele é muito importante para trazer esse conceito de como trabalhar com isso, que é basicamente assim, eu criei um teste que vai falhar, porque, vou te dar um exemplo, eu queria um teste que vai validar se o container que eu estou criando, ele tem o pacote do Nginx instalado, do Nginx.
E aí ele vai pegar e vai falhar, porque o container não existe. Então eu vou lá e crio o container. Aí depois que eu tenho uma validação básica se ele está instalado ou se ele não está instalado, eu posso ir lá e mudar o código que eu gerei, que eu fiz da maneira mais bobada possível, e aí eu posso ir lá, mudar ele e rodar o teste novo para garantir que eu não quebrei nada. Então, se eu sempre partir da ideia de eu escrevo o teste, depois eu vou lá e faço funcionar, e depois que tiver o teste passando, eu consigo refatorar, melhorar aquele código, então, mesmo que seja a implementação mais tosca possível, eu já consigo ter mais garantia do meu processo e também ter mais controle de tudo que está rolando. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma ideia de escrever, mudar o código, deixar tudo funcionando lindamente, tudo top das galáxias, e aí eu pego e olho, tipo, pá, mano, a ideia é sensacional, mas quebra todo o meu sistema. Então, daqui a pouco é o tipo de mudança que eu vou deixar para depois, para poder entregar o issue que eu estou trabalhando, para poder entregar a task que eu estou trabalhando, e depois focar nisso quando for conveniente para o time. Tipo, a gente definiu como atividade, cara, olha só, essa suíte de teste que a gente criou tá ruim, esse teste que a gente tá fazendo não tão legal, então a gente vai parar no próximo sprint para fazer isso e arrumar. Então, nessa pegada que eu tenho essa garantia, ajuda muito a resolver esse tipo de problema. Todo o lab que eu quero mostrar aqui, ele tá nesse endereço aqui, pint.li/dockertdd. É um repositório que basicamente roda coisas em Ruby, né? Eu até botei, eu me emprestei a fazer uns coraçãozinhos, acho que é a primeira vez que eu ponho um coraçãozinho numa palestra, né? E eu não tenho nenhuma opinião formada contra qualquer outra ferramenta de teste. Você tem que usar o que você sabe usar. Citar o Gomex aqui só para dar um exemplo bacana, que o Gomex fala muito de teste usando, se não me engano, o teste infra do Python. Então, se você sabe usar Python, mano, manda ver. Não se apegue a fazer do meu jeito, porque eu comecei a usar Ruby por causa do RSpec, que ele tem uma suite de teste bem interessante, a maneira de escrever os testes é bem humana, assim, tu lê o código, tu olha o código mesmo sem entender Ruby, tu mais ou menos entende o que ele faz. E, inclusive, eu cheguei a testar uma biblioteca, se não me engano, a Server Spec, uma gem do Ruby Server Spec, para poder testar os meus containers. Como eu tenho basicamente várias imagens que são quase iguais, só muda a versão de alguma coisa, eu acabei não usando essa gem porque ela não atendia porque eu precisava. Não acho que ela seja ruim, eu só acho que porque eu precisava, ainda não estava fazendo como eu queria, e como eu tinha essa necessidade de entregar alguma coisa, eu acabei decidindo fazer tudo na mão. Então, o exemplo que eu estou dando aqui não é perfeito, não é a prova de falhas, não é a melhor implementação. Eu usei código que eu já tinha feito antes, então eu fiz tudo na madrugada. Certamente alguém vai rodar um Robocop lá e vai dizer que tá uma bosta, porque tá mesmo, né? Porque programar na madrugada, vez que eu tomo um café, então não fica perfeito. E aqui dá um exemplo de um teste que eu estou fazendo. Então, eu vou mostrar o código, a gente vai rodar, a gente vai brincar, mas é só para mostrar, assim, para dar essa primeira impressão. Então, esse teste basicamente faz. O que eu fiz aqui? Eu criei coisas dentro do Ruby, criei objetos que, primeiro, que buildam várias coisas, né? Que um Dockerfile para várias imagens. Segundo, que eu uso essa mesma estrutura que eu usei para buildar essas imagens, eu uso para testar também, para pegar as tags que eu estou usando para testar, para pegar as imagens que eu estou usando para testar. E aí eu faço coisas que eu acho muito interessantes que é difícil que teria que fazer manualmente. Por exemplo, eu queria um teste para dizer que esses pacotes aqui não estão instalados. Depois eu queria um outro teste embaixo dizendo que, olha, para esse meu container precisa necessariamente ter instalado. E por isso que eu gosto muito da RSpec, porque ele tem inclusive todo o tratamento para, beleza, e se eu quiser compartilhar testes entre specs? Eu tenho. Então tem um que eles chamam de examples. Então eu queria um exemplo chamado Yours Examples que vai testar se o usuário Postgres existe e o home dele é naquele diretório ali. Então, a pegada toda da gente usar a RSpec não é porque o RSpec é melhor, é porque eu queria, era mais ou menos, eu queria uma coisa assim que fosse fácil de lidar. Eu, apesar de programar em Go, eu preferia usar a RSpec porque é muito mais fácil de mexer na sintaxe, é muito mais fácil de editar as coisas. Go é um pouquinho mais burocrático, e aí eu teria que, abre aspas, escrever o RSpec em Go para poder usar uma biblioteca que faz algo parecido. E a linguagem não é muito... É meio feio de fazer as coisas assim, não vai ficar bonitinho e claro como está aqui. Então, por isso. E quando eu mando rodar, o negócio é meio mágico, porque ele testa imagem por imagem que eu estou fazendo, ele valida se tem isso. Então, vocês imaginam agora que no meu pipeline tem 60 imagens rodando, 60 builds, que vai disparar testes, e cada uma dessas imagens vai ter um teste para ela. Então, algumas imagens são a mesma imagem de Postgres, por exemplo, com várias versões. Então, eu testo todas elas e garanto que todas vão entregando a mesma coisa. E o que é massa é que, se eu tiver um pipeline,
para poder validar o meu merge request, quando eu clicar lá no botão de mandar o push para o servidor, quando eu fazer o git push, vai disparar o pipeline que vai testar, e o meu pipeline não pode ser mergeado se não passar os testes. Então, eu já tenho garantido que tudo que está sendo comitado no branch de desenvolvimento já vai ter essas coisas ali, já vai facilitar a vida de todo mundo. Então, um ponto que eu queria ressaltar da minha demo é que a gente tem um Dockerfile para muitas imagens, né? E sim, é uma brincadeira, é uma besteira que eu lembrei do Anel de Sauron, né? Um para todos dominar. E vamos ver o demo, tá? Eu preciso que alguém da gurizada me ajude a ver se está vendo o meu terminal. O terminal tá com a fonte grande? Eu tô vendo sim. Eu não tô vendo ninguém. Pode ser que eu esteja com um problema aqui no áudio. Não, é eu que tô mutado mesmo. Tá bom aqui, pra mim tá bom. Show. Então vamos ver aqui. Beleza, então eu vou ter o VS Code também. E o VS Code tá com a letra grande, dá pra ver? Aqui dá também, cara. Tá, Tem show que de ver bola. se o pessoal lá também consegue. Tá, Mas vamos. pode ir aí, depois eu aviso. Por favor, se tiver alguém lá, você me fala. Então é o seguinte: o projeto é grande, tem várias coisas aqui, mas vamos focar na parte que eu acho relevante, que é o seguinte: eu tenho Dockerfile, tá? Meu Dockerfile não tem nada de especial, mas eu uso uma coisa que para mim é muito útil, que é build args. Então, os build args são uma maneira de eu passar parâmetros para dentro do Dockerfile. Eu podia usar um env, podia usar outra coisa, mas eu gosto do build args porque é bem explícito que eles só vão executar e aparecer no momento de buildar. Então, eu não preciso me preocupar sobre o que a aplicação tem que ter acesso, porque não é problema meu. O problema é que o container faça o que ele tem que fazer. Então, o que eu criei aqui? Eu criei aqui um arquivo de configuraçãozinha dizendo as versões que eu quero buildar. Certo? Né? E claro que pelo fato de eu poder ter vários containers, se eu tivesse tempo eu podia criar mais um aqui ao vivo, facilitar a vida da galera e ver como é simples. Eu tenho também um arquivo de configuração para definir o comportamento default de todo mundo. Tipo assim, toda vez que eu buildar alguma coisa, eu vou passar uma variável chamada full base image, e toda vez que eu buildar, esse é o template da minha tag. Então, quando eu buildar a imagem, ele vai rodar. O que eu faço na prática? Eu tenho um Makefile aqui dentro, que eu tenho uma tarefinha de build. Então, eu basicamente gero uma stringona que vai fazer o cara. Vamos tentar rodar aqui. Bundle, exec, rake, build. Vamos ver o que acontece. Eu vou cancelar só porque eu quero mostrar o command line. Beleza. Ó. Quando eu mandei rodar esse comando, o que ele fez? Ele pegou aqueles meus arquivos de configurações todos e compilou para mim a linha de comando. Definiu onde é que tem que estar o meu Dockerfile. Ele definiu quais são as variáveis de build art que eu estou passando. Estou passando lá a versão a imagem base. Estou passando a versão do software que eu vou instalar. Se tiver, no caso, eu tenho o path do banco num lugar diferenciado. Eu crio uma nova variável baseada nela, que é o base version. Então, a tag que eu vou gerar para essa imagem, onde é o diretório que eu tenho que copiar para poder processar essa imagem. Então, isso tudo eu automatizei com comando. Não, mas beleza. Que bruxaria é essa que está rolando? Então, vamos chegar lá. Eu criei um cara chamado componente. Criei uma classe chamada componente. Então, o componente vai ter um nome e aí eu tenho uma configuração. Então, essa configuração também está aqui dentro. Depois vocês podem olhar o código com carinho. Mas eu vou tentar não focar muito nisso. Então, essa configuração, basicamente, eu vou ler os arquivos de configuração e vou adicionar as configurações se necessário. Eu também uso a ideia do arquivo de configuração específico do meu container para poder cadastrar outros valores que são específicos para ele, como, por exemplo, as versões. E como eu tenho uma imagem com várias versões, o que eu fiz é criar um que eu estou chamando de target, um alvo. E o alvo, ele vai basicamente... Aqui tem o add target, eu vou criar uma nova classe aqui dentro que vai ter o nome do componente, a versão e a configuração que eu já tenho. Então, aqui dentro eu tenho as opções de build. Ó. Então, eu vou lá, Docker build, eu tenho as flags que eu vou usar, eu tenho a build arts que eu vou ter, eu vou ter lá as tags que eu vou usar, o diretório que eu vou trabalhar. Então, assim, o que é cada coisa que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou compilando aquele dash, o menos menos tag, menos menos build, menos menos não sei o que o Docker vai usar. Então, inclusive, eu até criei uma variável de ambiente aqui para facilitar a minha vida caso eu queira forçar um build sem teste, que daí, se for o caso, eu já aproveito e adiciono o menos menos no cache no meu build lá dentro. Enfim, vamos rodar esse teste, vamos rodar o build até o final, só para a gente ver que ele está buildando. E aí eu quero mostrar como é que esses specs funcionam. Se caso alguém tenha alguma pergunta, gurizada, vocês podem me interromper, fica à vontade, tá?
Então, o meu software deve fazer? Deixa eu chegar, vamos explicar o que o meu software faz olhando a spec dele. A minha instância aqui, ela não testa se o Postgres está instalado, ela devia, mas ela não testa se o Postgres está instalado, ela testa basicamente se eu tenho essas bibliotecas aqui. Mas, eu tenho uma maneira muito mais fácil de testar se o banco está instalado, que é só abrir o banco e ver se ele está funcionando. É uma maneira bem mais simples. Então, eu subo um container que roda os comandos para criar uma base, para subir a base. Se a base estiver funcionando, se os comandos de criar objetos, de criar coisas estiver funcionando a contento, a gente vai conseguir saber se o banco está funcionando ou não. Então, eu optei por deixar isso mais simples. Então, eu criei um teste basicamente para testar se os pacotes são instalados, né? Inclusive, também criei aqui um exemplo compartilhado que testa se o usuário existe, testa também se os diretórios do usuário existe também, o home do usuário existe, e também se o cara tem lá no TCP/IP setado o home que a gente definiu que ele deveria ter. Então, se eu simplesmente vim aqui, eu vou buildar, deixa eu buildar uma vez aqui, aí eu vou comentar o código lá e buildar de novo, só para a gente não perder tempo. Aqui, obviamente, eu fui fazendo o quê? Fui criando o teste, fui falhando, fui arrumando, mas eu vou comentar e vamos ver as falhas e daí a gente pode arrumar. Pena que eu não rodei antes, né? Vocês vão ficar vendo eu baixar a internet inteira aí. Deixa eu rodar mais um pouquinho. Nota que, usando essa estratégia de o próprio build Args aqui dentro, eu consigo usar o meu Dockerfile como se ele fosse uma função mesmo, né? Eu consigo usar todas as coisas aqui dentro dinamicamente. Então, eu recebo uma entrada de versão do próprio base version, eu uso para tudo. Aqui eu estou usando multistage para poder copiar. Eu tenho um layer separado que faz o build, que tem biblioteca de build, biblioteca que eu preciso para poder rodar. Inclusive, se eu olhar a minha spec aqui dentro, vocês vão ver que eu estou testando se essas bibliotecas não estão instaladas, né? Então, essa é uma coisa muito legal do próprio RSpec, que eu tenho toda uma suite de testes, tipo, espero que o meu pacote instalado não seja true. Então, eu garanto que o cara não tá. Então, vamos ver aqui. Docker, images, grep, Postgres. Deixa eu filtrar eu. Aí, beleza. Essas são as imagens que eu buildei. Então, tá todas as versões aqui dentro. Tem umas que eu buildei antes. Depois a gente apaga elas. Mas assim, como é que esses testes vão rodar aqui dentro? Eu estou usando o RSpec, então o que eu tive que fazer foi importar as bibliotequinhas aqui no Rake. Então, eu vou botar bundle, exec, rake, spec. Isso vai rodar as specs para mim. Então, para cada uma das imagens que eu tenho seteado nesse arquivo de configuração, ele vai rodar os testes. E aí, daqui a pouco, vocês vão me perguntar, tá, mas se eu tiver mais imagens? Uma vez que eu tenho tudo definido nos arquivos de configuração e eles compartilham dessa config, tudo que eu tenho que fazer é mandar rodar de novo. Ele, obviamente, vai falhar, porque essa imagem não existe. É esperado que ele falhe. Né? Então, eu não comentei, mas eu definia que ele falhe da primeira vez, né? Tipo, se rodar e falhar, ele para, só para facilitar o exemplo e não ficar explodindo na tela com um monte de erro. Então, tipo assim, ó, não tem aqui, o comando não funcionou, ele não tem o usuário Postgres, porque a minha imagem está antiga, mas vamos fazer o seguinte, vamos remover aquelas imagens antigas de teste, Docker, RMI, vamos ver o que eu tenho aqui, se ainda tem as imagens. Acho que não. Beleza, então apaguei as imagens. Quando eu mandar rodar minha spec, a primeira coisa que ele devia fazer é gritar, ei, eu não tenho aquela imagem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, no such image. Então, para resolver... Aqui começou o TDD, né? Então, eu vou vir aqui, vou mandar dar o build, vou buildar as minhas imagens. Claro que eu já estou usando o próprio cache do Docker para garantir que eu não baixo tudo de novo, não baixo as minhas imagens de novo. As existentes vão só ficar em cache. Né, mas já está baixando as coisas novas, que é a versão do banco. Talvez esse não seja o melhor exemplo de, tipo, primeira versão, assim, tipo, for dummies, assim, mas mostra um problema do mundo real que a gente está usando com containers. E esse seria um baita problema que é bem difícil de resolver. É chato de resolver com VMs e é quase impossível de resolver com servidores, é bem mais difícil. E o container, eu crio tudo, testo tudo e deleto tudo, porque não me importa o que eu gerei, importa a imagem que eu... Não importa o que o banco fizer, sim importa essa imagem que eu gerei.
Então, deixa eu só compilar. Acho que agora eu vou botar todos os core para trabalhar aqui. Até veio o sol aqui, gente. Olha só uma coisa, você tem 32 cores. Eu tenho, né, são 16 físicos, né? Então 32 virtuais. É por isso que eu meto os make dia 6 ali, né? Então, isso aí eu posso dizer que foi o Voi que me deu. A galera fica naquela zoeira de, eu vou usar o JavaScript que me deu. Não. Se o João tiver aí, falei em tua homenagem. E na verdade, isso foi o Envoy que me deu, cara. Eu bati tanto a cabeça buildando o Envoy que eu decidi comprar um processador melhor, que era mais fácil para facilitar a minha vida. Vamos. Tá quase acabando de buildar a versão 11. Se quer comentar alguma coisa, responder Lucas, alguma pergunta aqui, ó, tem o Francílio da Costa, perguntou para você se você já tentou utilizar o TerraTest. Cara, não tentei usar. Eu não tenho trabalhado muito com Terraform. Conheço a ferramenta e tal, mas não uso ela no dia a dia. Eu, antes de ter o TerraTest, eu tinha visto como funcionar os testes unitários usando Go e tal. E parecia interessante, mas eu não cheguei a trabalhar com ele ainda, não. Boa. Perguntar se roda Crysis do computador. Cara, eu acho que não, cara. Não importa a máquina que eu tiver, nunca vai rodar Crysis. Né? Então, assim, buildei as imagens. Agora, se a gente olhar lá a lista, eu tenho todas as imagens. E vamos dar um spec aqui nelas. Vamos garantir que todas as 4 imagens, que agora eu tinha 2, antes tinha 2, agora eu tinha 4, todas elas já estão buildando e estão entregando o que eu precisava. No caso, o meu teste aqui está sendo bem específico, tipo, na imagem final não pode ter aqueles pacotes de build instalados, mas tem que ter as bibliotecas que o banco precisa para rodar. Eu criei um outro exemplo aqui que eu deixei comentadinho, e aqui eu criei, eu não dei muitos detalhes disso, mas assim, como é que esse cara faz para rodar, tá? Eu criei uma classe chamada Container Instance. E nessa Container Instance eu uso uma biblioteca chamada Docker, é um Docker API, a Gem, que ele basicamente integra com o Docker e ela usa para criar container, para subir o container, para rodar comando. Rodar comando agora, acho que eu tô tentando me livrar dessa Gem para usar tudo command line. Então, eu acho que os comandos manuais, eu ainda estou usando com Docker exec agora, porque eu estou tentando tirar ela. Mas, para exemplificar, o que eu faço é criar uma instância desse Docker Instance, e eu coloco lá qual é o target que eu vou usar. Lembra que o target é essa classe aqui, né? Que tem dados de qual é a tag que eu tenho, qual que é os componentes que eu tenho e tudo mais. E uma vez disso, eu mando dar o run. Então, quando eu crio o target para mim buildar lá, não sei se vocês viram aqui, isso aqui é um loop, ó. Target support for each version. Para cada versão do componente Postgres que estiver, eu vou rodar um comando. Então, o que eu faço é pegar todos os meus componentes, eu posso filtrar ele pela URL aqui, e para cada um deles eu vou criar um novo container index, passando o target. Então, assim, como isso é muito específico para eu só rodar um container, pode ver que quando eu subo o container, o comando de start é um comando bem imbecil, assim, que não faz nada de útil, só deixa o container rodando para eu conectar nele e fazer coisas. Eu criei um novo tipo que eu chamo de Postgres Instance. E o Postgres Instance basicamente o comando dele de start roda o comando de criar a base e depois sobe o banco. Depois eu também criei uma opçãozinha para garantir, tipo um wait, assim, para ver que o banco está rodando, né? Tipo, fica rodando lá se o banco está no ar, fica rodando se o banco está no ar, quando estiver no ar ele vai voltar. E aí vem o teste que eu criei aqui. Deixa eu renomear ele para ele rodar. Eu poderia fazer, os que eu tenho rodando hoje para buildar as imagens no trabalho, eles são, tá tudo dentro do mesmo cara, não tá separado como eu tô fazendo aqui, mas é só para ilustrar. Então, eu sobe o banco passando uma opção específica, onde é que eu quero deixar os meus sockets lá, e dali para frente eu fico dando sleep de 1 segundo até o banco tá no ar, né? Então, uma coisa que eu não comentei, mas se eu der deixa eu só ver o resultado do teste que ele rodou, ó. Então, eu rodei 32 testes, 0 falhas, e todos eles levaram 24 segundos. Contando que cada container que sobe, eu espero 5 segundos para ele estar no ar. Então, eu acho que é um bom tempo para testar isso. Então, eu testo, acho que 1.000 e poucos testes em 2, 3 minutos. Então, é bem rápido isso.
leva mais tempo para subir e matar o container que de fato testar as coisas. Deixa eu ver aqui. Então é o seguinte, quando eu crio o meu teste, o que ele vai fazer é dar um Docker start, esperar ele subir, e aí ele vai rodar os comandos. Cada check desses aqui, cada package installer, ele na prática, ele é package installer, ele roda um comando lá no servidor, e daí depois ele faz um loop ali dentro para verificar se aquele valor tem, e aí se o valor tem naquele loop que ele retornar, eu vou dizer que o pacote está instalado, se não tem, tal. Então, esse código está bem feinho, eu tenho que refatorar ele, mas, de novo, às 4 da manhã não dá para fazer muito melhor, não. E o que eu criei aqui? Eu criei um cara chamado Postgres Examples, e eu estou fazendo um problema que eu tive em produção. Quando o cliente habilitava JIT, JIT é um recurso que o Postgres tem para compilar queries em tempo de execução. Ele cria um plano e ele cria um programa que executa aquele plano. Né? Para quem nunca trabalhou com Postgres, talvez tu roda uma query, ela passa por uma análise e monta um plano de execução. Essa análise é passada por um pedaço de software chamado o executor, que é o cara que vai rodar a query, daí ele vai retornar o dado e vai mandar para o usuário. Então, tem o planejamento, tem a execução e tem basicamente planejamento de execução. Então, o que eu estou fazendo? Quando esse plano leva um tempo para ser computado e ele tem que ser executado, né? Então, o banco tem a possibilidade de compilar isso num programa separado, para quando rodar aquela query, ele só roda aquele programa para pegar esses dados para ti. E esse é o JIT. E aí, a treta toda é que quando o cliente habilitava esse troço, o banco não funcionava. Então, eu criei um teste de integração para garantir que toda a imagem que eu gero, ela tem que rodar JIT. Então, no caso aqui, o que eu fiz? Eu compilei numa linha de comando aqui como que eu habilito o JIT, o mínimo que ele precisa fazer para a query funcionar com o JIT, e aí eu testo rodando essa query. Se não funcionasse, ele ia dar um errão dizendo assim, ó, tô com problema e ia cuspir na tela. Então, se eu rodar essa spec aqui de JIT, eu já tenho certeza que aquele bug do cliente eu não vou passar mais. Então, essa é a proposta. Se eu estou começando com testes agora, eu começo pelas coisas que estão incomodando, no caso, o bug do cliente. Outra coisa, eu criei também, tem extensões que eu uso no dia a dia. Então, se eu estou criando um container do tipo Postgres, eu tenho que garantir que as extensões vão funcionar. E para isso, eu basicamente estou fazendo a mesma coisa. Se a extensão cria. Esse é o teste mais básico. Eu deveria, na prática, rodar comandos com aquela extensão para ver se ela está funcionando. Mas, assim, como a minha ideia era mostrar exemplos de que coisas reais que a gente podia usar, eu me limitei a isso. Deixa eu rodar de novo a minha spec agora, porque o que ele faz? Ele procura por todos os arquivos underline spec.rb. Então, quando eu rodar o cara de novo, ele vai rodar aquele cara também. Então, eu até botei um funcional na frente ali para ele olhar. Nota que porque eu tenho 4 versões do meu config agora, ele vai rodar. Então, essa primeira query não funcionou. O que aconteceu? Vamos aqui, ó. Unrecognized config parameter JIT. Agora tem um problema. Na versão que eu estou trabalhando, não tem suporte a JIT. E aí tem uma coisa que nós vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse bug agora em produção aqui, ó. Tem um comando do RSpec chamado skip. Not supported. E aí vamos pegar instance if instance.target, acho que .target.config, deixa eu olhar aqui. Vamos ver aqui, container instance. Container instance recebe target. Beleza. Então, .target.config. E aqui eu vou ter base version, se não me engano. Igual 11. Acho que isso deve dar. Deixa eu só fazer um. Se não funcionar aqui, eu testo. Então, vou tentar fazer o quê? Vou skipar meu teste. Aliás, é o mesmo erro, né, Jovem? Que eu botei a versão 10 lá. Vamos começar arrumando a versão 10. Depois eu vejo se tem mais de uma versão. E eu. Mesma coisa. Deixa eu descobrir aqui. Agora vamos começar o real-time debugging aqui. Vou botar aqui instance.target. Vou só printar aqui. Então, target version. Eu tenho um cara aqui dentro. Target tem um version. Então, vamos meter aqui um ponto version. Então, menor igual a
Se a versão for 10.1, eu vou botar fixo, mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso no Ruby, porque eu não estou sabendo de cabeça aqui. Se ela começa com 10, eu podia dizer para ele abortar. Ó, então a primeira coisa que eu fiz aqui é dizer, cara, como ele não suporta a gente nessa versão, eu vou skipar esse teste. Ó, na versão 11 já suporta, vai funcionar. Deixa eu tirar fora esse print aqui para a gente não ficar sofrendo. Estão vendo a saída do meu terminal, gente? Imagino que sim. Agora, vocês têm que ver como é uma pena que eu não posso mostrar, mas é legal demais ver esse troço rodando no pipeline, quando tem 50 imagens, 1000 coisas rodando, e essa tela não para de cuspir, pá, 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 um monte de coisa. E o que é muito massa é que o RSpec suporta o teste. Eu não estou usando, tá? Porque para mim tá tão rápido que eu não estou usando o RSpec paralelo, mas ele suporta, daria para rodar, tipo assim, um teste por thread, e rodar várias coisas em paralelo, daria para enlouquecer isso aí. Então, assim, aqui eu já consegui testar, dizendo que ó, na versão 10 não rola. O que mais que eu queria comentar aqui? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu tenho mais tempo, porque eu tô falando um tempão aqui. Como é que estamos de tempo, gurizada? Tá em tempo ainda. Você tem Tá, beleza. até os 5 minutos da palestra, você tem 5 minutos até os 5 minutos da palestra. Tá bom, tá bom. Eu não sei mais o que eu queria mostrar pra galera, porque eu sei que o código deve estar meio assustador aqui, porque eu tô fazendo cada um desses checks, eu tô fazendo manual, né? Se o diretório existe, se o arquivo existe, cada um deles eu tô fazendo na mão. Inclusive essa maçaroca aqui não é nem um pouco clara, desculpa por isso, né? Se o usuário existe. Então, todos esses checks, assim, eu tô criando na mão, mas tem uma bibliotequinha que faz isso, que é, se não me engano, o CyberSpec faz isso. Igual eu quero dar uma olhada e quem sabe até fazer um próprio pull request para eles lá, para dizer, para permitir que várias instâncias possam ser criadas ao mesmo tempo. Porque eu lembro que quando eu criava no Initialize, para dar contexto, o que eu estou fazendo vou rodar um teste, tá? Então eu vou rodar esse PostgreSQL 13.3 image. Então, antes de qualquer coisa do teste, eu crio a imagem do container. Eu crio o container e mando rodar. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e testo tudo. Testei tudo. Aí, no final, eu tipo, acabou tudo. Então, beleza, apaga o container. Então, o meu drama era, quando eu mandava rodar aqui dentro, ele criava o container para mim e rodava. Só que quando eu mandava no próximo loop rodar de novo, ele entendia que já tinha criado um e não criava mais. E eu não conseguia achar uma maneira de dizer para ele, cara, mas eu quero propositalmente criar mais containers. Eu não conseguia achar um jeito de fazer isso. E por causa disso, eu acabei deixando ele de lado. Né? Não acho que seja uma ferramenta ruim, que não funcione, mas eu acabei me limitando a isso. Deixa eu ver o que mais. Os testes estão aqui. Os builds. Cara, eu não sei se eu tenho mais nada para comentar, não. Eu acho que é legal a galera dar uma olhadinha no projeto lá. Deixa eu ver se eu tenho mais slides aqui. Não, não tem, não. Tem só uns agradecimentos aqui. Né? Acabou? Acabou! Né? E como a gente tem uma brincadeira no time lá, vamos Manaus. Essa piada interna. Um dia, se quiser trabalhar comigo lá, você vai entender. Fica a dica. Show. Pergunta. Alguém me faz suar aí. Cadê os containers? Peraí que o Lucas tá chegando aqui no Spotlight. Você tá mudo, viu, Lucas? Agora sim. Agora você tá no Spotlight, provavelmente não está mudo. Ainda Tô tá mudo mudo. por causa que o meu microfone tava mudo. Eu sempre esqueço, cara. É 300 lugares para mutar, né? No Zoom, no sistema No Mic operacional, no aqui. Mic mesmo. Não aguento mais. Agora é hora de a gente falar, perguntar. Estão te perguntando o que é o Sebas The Man. Aqui, ó. A história é longa, mas tem uma. A gente teve uma. A gente teve um evento, uma semana do DockerCon Europa, que eu, Gomex, a turma toda, a gente estava fazendo, abre aspas, uma review do evento. A gente estava fazendo live para dizer, a gente viu isso, foi legal, isso vai ser legal, eu tô animado para ver tal coisa. Não era um negócio, nada, tipo, a gente não quer ganhar dinheiro, nada com isso. Era só para dizer, olha, gente, tem um evento massa, que você pode participar também, que é massa. E aí, cara, era assim, ó, para quem não tá ligado, a Europa tá no fuso horário do horário de verão, e aí a gente tá aqui 5 horas no passado, né, em relação a eles. Então, a naba do evento começava às 4 da manhã. Então, nós chegava com uma vontade louca de matar todo mundo, entrava nos troços lá,
E aí eu pegava e falava pra galera assim, ei, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja bem e tal. E aí, eventualmente, alguém perguntava alguma coisa, que nem tô fazendo aqui, que eu vejo o negócio e respondo. Aí, não consigo fazer funcionar meu vídeo, não sei o quê. Tenta ver se está habilitado o playback lá na barra do navegador. E não sei o quê. Alguém perguntava, se eu subia, eu respondia. E aí eu fui fazendo isso conforme as salas entrando. E aí a gurizada dele pegar no meu pé, falando, mas o cara não deixa a guria trabalhar, o cara fica incomodando a coitada da guria, paga pra isso, ela não pode trabalhar porque o cara se mete em tudo. Aí, numa das terceira, quarta sala que a gente entrou, um cara nada a ver com a gente, assim, uma pessoa randômica da internet falou: Great, Seba the Man is here. E aí nós ficamos, o quê? E, cara, e aí esses desgraçados, toda vez que eles me veem, eles metem o hashtag Seba the Man em tudo que é lado. E pegou, todo mundo agora conhece Seba the Man. Então, tipo, é besteira, mas é uma brincadeira nossa que é muito divertida, dá muito boa risada. Agora aí, respondido aí a dúvida aí do BG Silva, agora é o momento onde a gente pergunta de banco de dados. Do Sebas. Vocês têm poucos minutos para me fazer sofrer, mas vai lá. Não, é porque assim, eu tenho um artigo que eu até vou tentar catar ele aqui, que ficou famosaço na internet. Foi uma pessoa que fez um estudo, isso bem lá atrás, na real, né? Fez um estudo muito aprofundado assim, sobre o uso super agressivo dele de banco de dados, e ele teve perdas consideráveis de dados na integridade. Né? Primeiro, porque, só para contextualizar, galera, era uma época que o driver de ainda não havia consenso sobre o driver do Docker para storage, né? E vários detalhes que foram melhorados a partir do tempo. Assim, hoje, Sebas, assim, como é que você vê assim com relação à confiança, né? De colocar dados dentro dessa camada de abstração ali do storage de container em geral. E eu vou deixar mais amplo, não é só sobre Docker, container geral. O que é que você acha? Cara, eu acho que eu posso dizer que é muito confiável. Hoje a gente está num ponto que eu vejo o Docker como uma ferramenta de empacotamento. Então é o RPM, é o Deb, é o Zip, é o TargZ e o Docker. É mais uma categoria. E por ele ser diferente, ele trabalha do jeito dele, assim. Não dá para a gente questionar que é igual, que não é. E agora, eu basicamente estou trabalhando na UNGS faz um ano e pouquinho, 2 meses, 3 meses, sei lá. E eu fui trabalhar lá exatamente porque eu queria trabalhar com banco de dados em container, e eu trabalhando no Stack, foi meio que chutando a minha carreira para aquele lado. Porque, cara, eu acredito cegamente que vai ser a próxima onda. Eu não sei, é que eu trabalho com banco de dados há muitos anos, e eu vejo as pessoas falando o seguinte: quando começou a TVM, todos os DBAs do universo, inclusive eu devo ter dito, porque eu já fui muito babaca nessa minha vida, isso é uma besteira, não pode rodar na VM, que perde performance, que é uma bosta, que isso aí vai dar problema, você vai perder essa merda. Entendeu? Todo mundo vai usar uma lista de coisas para dizer que é ruim, que não é legal. E aí, com o tempo, vai usando. Aí vem a nuvem, e agora tá todos os DBA falando fininho. Não, a nuvem é top. Eu ponho um negócio para rodar na nuvem. Aí eu dei vontade de dar um tapa na cara desse filho da puta e falar, mas é uma VM que tá rodando aí, ô desgraçado. Entendeu? Esse é meu ponto. Aí o meu sentimento disso. Olha o palavrão. Desculpa, gente. O meu ponto é: o container é a nova VM. Nessa comparação, tipo, tá tudo errado, não funciona, vai. Então, assim, o que tá mais pegando, o que tá deixando todo mundo assustado, é que é muito diferente. Quando a gente fala de Docker, a gente tem uma realidade. Se a gente vai para Kubernetes, a única coisa que mantém igual é o Docker Build, porque dali para frente muda tudo. Muda como tu acessa log, muda como tu cria os objetos, muda como tu escala eles, como tu apaga eles, como tu pede um disco, tu mapeia um volume. E isso é muito difícil para a galera pegar, porque eles estão muito tempo com shellzão criando VM. Então eles sofrem muito com isso. Mas o problema elementar é o mesmo, né? É a maturidade da camada de abstração do storage. Ela continua sendo a mesma. E vai para o Kubernetes, mas o runner continua o mesmo, né? No final das contas, o problema é o mesmo, você não acha, não? Eu acho que sim, cara, porque na prática, todos os problemas que a gente tem com o banco de dados hoje são os mesmos. Se o banco de dados tem que ter uma contingência, tem que ter uma réplica, tem que ter mais de uma réplica. O banco de dados tem que ter uma solução de backup que funcione, que seja homologada, que realmente tu meta sob pressão e tu restaure sob pressão e funcione. Né? Então, esse problema vai ter no servidor físico, vai ter numa VM e vai ter num container. Então, não muda o local. Claro que é muito mais fácil, sei lá, eu vou te usar como exemplo só para dar uma referência. Trabalha com bare metal. E aí, tipo assim, é muito mais fácil pro teu time falar, não, nós vamos segurar no bare metal, que a gente conhece, do que chegar lá e empurrar o container e a galera ter que se virar, entendeu? Eu entendo esse lado. Mas, cara, sinceramente, a gente tá chegando num ponto
aonde é muito mais fácil usar container do que usar a máquina física. E eu te digo o seguinte, o projeto que eu estou trabalhando, a nossa missão é trazer essa experiência do RDS para fora do RDS. Então, tipo assim, tu clicou no botão, cria um cluster de banco de dados, e ali tem várias réplicas, ali tem load balancer, ali tem monitoramento embutido, ali tem backup autogerenciado. Então, tu, tipo assim, por quê que esse negócio funciona? Porque ele foi pensado para isso. Porque nota que os containers foram criados na era onde a gente tem 12 factor, onde a gente tem essa ideia de vamos escalar, as coisas vai falhar, então a gente vai lidar com a falha. Porque servidor físico, se tu pensar, é o extremo oposto, né? É redundância em cima de redundância. A máquina tem 2 processadores, se falhar um, tu tem o outro. A máquina tem um monte de slot de memória rodando de uma maneira com memória mais segura, que é a memória SC e tal. Então tem várias coisas rodando para garantir que o troço não caia. E aí, a proposta do container é exatamente o contrário. Vai cair. Vamos fazer que dê menos merda possível. Sim, perfeito, velho, perfeito. A lógica é outra, né? Ó, você tem 3 perguntas, se você quiser responder 3 perguntas em 1 minuto, ou então você pode escolher uma e responder. A primeira pergunta é a do Eduardo, perguntando se afinal a gente pode ou não pode ter banco de dados no Docker. A segunda é do Francílio, de novo, falando se vale a pena executar banco de dados em Compose, Swarm, Nomad ou Kubernetes. E a terceira pergunta é se vale a pena rodar aplicação monolítica em container. Eu acho que eu vou responder do monolítico, que é mais fácil, e os outros eu respondo no chat ali, tá? Beleza. Cara, assim, ó, cada um sabe das suas dores, tá? A gente vive num mundo que todo mundo caga regra. Então todo mundo fala que tem que fazer tudo do jeito, mas tem que ser microserviço, tem que rodar no container. Cara, se a tua aplicação é um monolito e atende o negócio e paga os boletos, pode ser que não seja tudo errado, tá? Então, se for o caso, pode rodar sim. Agora eu te digo, é mais difícil de escalar uma coisa gigante do que várias coisinhas pequenas. E o que eu quero dizer com escalar? Hoje tu tem 100 usuários, então tu vai ter um container. Amanhã tu vai ter 1000 usuários, tu vai ter várias máquinas com vários containers. E é muito mais difícil fazer isso quando tu tem uma coisa muito grande para lidar. Falando de hardware, tô falando de... Talvez na ponta do lápis, os 2 modelos gastam tanto de recurso quanto os outros. Só que é muito mais fácil de escalar uma arquitetura menor. Então, assim, resposta de consultor? Depende. Mas eu acho que vale a pena tentar, cara. E outra coisa, tu pode pegar das 100 funcionalidades da tua aplicação, tu pode extrair aquela mais sensível, botar a separada, e aí tu roda um modelo meio híbrido, meio monolito, meio microserviço. Saída do sênior, cara. O cara usou a saída do sênior aqui. Depende, famoso depende. Cara, muito obrigado pelo seu toque, foi muito esclarecedora, muito legal. O pessoal aqui tá on fire, aqui tentando entender e viver. Tá? Tem uma galera discutindo Oracle aqui, vixe. Aí você vai estar deliciando isso aqui no comentário. Tem uma galera que vai voltar com a da Ruby só por causa de você, tá vendo? Então, porra, olha aí, o cara tá aumentando o ecosistema. Se vocês quiserem, nós podíamos meter uns PR lá no server spec lá para arrumar a cagada. Talvez a cagada seja minha, tá? Vamos deixar bem claro. Mas a gente podia fazer uns PR lá e deixar um negócio mais top do que já é, hein? Olha aí, hein? Olha aí. Pega na hora do hackathon, chama a galera e vamos aí. Eu só preciso dormir, mano, porque não dormir de noite dá uma loucura no cara. Bom, vou tirar aqui você